Olá, a conversa de hoje será com o juiz da Vara de Feitos Especiais de João Pessoa e também juiz corregedor Romero Carneiro Feitosa. Uma satisfação recebê-lo. É toda minha o prazer, a alegria, a honra de estar aqui conversando com você. E eu sempre digo que gosto de fazer entrevistas, porque, na verdade, em se processando uma entrevista como essa, com êxito, você esclarece a população de muitas dúvidas, de muitos problemas, de muitas questões do dia a dia das pessoas. E esta será a essência da conversa a partir de agora, que foi gravada hoje pela manhã, durante uma das correições iniciadas na última segunda-feira por cartórios da capital. Meu caro, essas correições ocorrem sempre no mês de abril? No mês de abril e por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos aqui em João Pessoa, eu sou corregedor permanente em João Pessoa. Sim. É bom que se verifique isso. Os juízes do registro público de cada comarca são corregedores permanentes em suas comarcas. Nós temos um corregedor auxiliar na Corregedoria Geral de Justiça, Sim. Auxiliar do desembargador corregedor. E nesse mês nós temos por dever visitar todos os cartórios e verificar seu funcionamento. Aqui em João Pessoa nós temos 9 cartórios de notas, 9 cartórios do Registro Civil, antiga denominação, Sim. Dos atuais Serviços de Registro de Pessoas Naturais e Casamentos. Nós temos 2 cartórios de protesto, nós temos 2 registros de imóveis, 1 cartório de distribuição. E eu, de fato, nesse período faço uma visita, verifico instalações, verifico atendimento, verifico documentação e confesso que, como todo e qualquer aspecto do meu trabalho frente à Vara de Feitos Especiais, é muito salutar. Eu gosto muito. Eu tiro muitas fotografias. A ata são os dados estatísticos coletados, sim, mas eu faço um relatório de cada cartório, dizendo o que foi que houve, as melhorias, as recomendações que eu fiz em cada cartório, e isso para que o CNJ tenha conhecimento de eventuais questões que, porventura, alguém ou algum instituto faça alguma reclamação a eles em Brasília, claro, e eles vão, no meu relatório, dizer, não é assim, vamos fazer uma visita? Então, o objetivo, penso eu, do CNJ é esse. E para mim, não é uma questão extenuante nem desagradável. Eu gosto muito, porque eu confesso que ao longo dos quase 25 anos que eu estou à frente dessa vara, nós tivemos uma melhoria muito grande dos serviços, das instalações. Essa afirmação é dada com base no saldo desse trabalho nos anos anteriores? E até antes do CNJ. Eu sempre fui um juiz muito interativo, muito cooperativo. Sim. Eu nunca adverti, nunca recriminei, nunca tratei mal. Eu me posto numa situação cooperativa com toda e qualquer pessoa, não é somente com registradores, notários. E é uma categoria que eu defendo sempre, que tem relevante serviço prestado à sociedade, em nome da segurança jurídica, porque o objetivo dessa categoria é a segurança jurídica nos negócios, na sociedade. E o meu objetivo é, numa visão ao largo e à margem, em conversas,
sugerir aperfeiçoamento. E eu tenho tido, graças a Deus, um êxito muito grande. Esse cartório mesmo onde nós estamos, ele deu um salto de qualidade excepcional. E, além disso, o desafogo que a atividade extrajudicial ela proporciona ao judiciário, não é? E quanto ao registro civil nesse contexto? Não, o registro civil, em termos de melhoria da atividade, penso eu que em João Pessoa foi o que mais se destacou no aperfeiçoamento das instalações, do serviço prestado, porque quando eu aqui cheguei, há 25 anos atrás, tinha situação de cartórios realmente difíceis. Sim. E graças a um trabalho da Corregedoria Geral de Justiça, da ANOREG e da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, com efetivo apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba, e há de se aplaudir o Tribunal de Justiça da Paraíba nesse tocante. Hoje nós chegamos no cartório de registro de imóveis, é uma surpresa. Permita-me agora falar com o juiz da Vara de Feitos Especiais. Nós passamos por uma pandemia aí perversa, cruel, da Covid-19, e naquele período ali houve muitos pedidos de falência, muita quebradeira. De lá para cá, como é que está esse quadro? Que parcial nós temos desse cenário? É interessante. Eu sou uma pessoa muito otimista nesse quadro, porque eu faço parte de um grupo nacional de juízes que tratam de recuperação judicial. Sim. E falência. E eu vejo que nos outros estados a demanda é maior. E aqui em João Pessoa houve um acréscimo, mas não me assustou, não me assombrou, não foi tão grande. Agora, ressaltando, nós tivemos 3 recuperações judiciais, não foram falências, sim, né, que foram solicitadas da pandemia para cá, que vale a pena ressaltar. Foi a recuperação judicial da Unimed Norte e Nordeste, e é bom que se ressalte, não é Unimed João Pessoa, sim, porque o sistema Unimed, você tem Unimed Natal, Unimed Campina Grande, Unimed... Onde houver Unimed, ela vai ser limitada, sim, a determinado território. Claro. Né? E a Unimed Norte-Nordeste requereu a sua recuperação judicial e está se processando. Sob quais fundamentos? Dificuldade financeira que atravessava. E eu estou vendo a possibilidade de recuperação. Eu tenho esperança na recuperação, ou pelo menos negociação. Eu já percebi que existe a possibilização de negociação de uma outra Unimed, de um outro grupo Unimed, adquirir a clientela, a carteira, eles chamam a carteira, os clientes, assumindo o passivo e assumir a carteira. Uma outra Construção Civil? Construção Civil. Nós temos uma recuperação judicial da construtora Planck, que eu considero uma das melhores construtoras de João Pessoa, uma qualidade nas unidades, nos prédios que constrói e construiu, e foi solicitada a recuperação judicial dela, e penso eu que existe verdadeiramente uma grande possibilidade disso, dessa recuperação. Inclusive, houve entregas de unidades construídas pela Planck após o pedido de recuperação judicial.
Mas, salvo engano, desde então, não houve mais lançamentos, né? Não. Judicial. E o setor supermercadista? Nós temos 2 supermercados que estão em recuperação judicial. Quais? É aquele que fica por trás do Carrefour, Sim. Que era um grupo de Catolé do Rocha. Sim. E ainda temos ajustes, ainda não foi recebido a inicial por conta de documentação e outras coisas mais. E está sendo adquirido por um grupo de Campina Grande. E eu também acredito que esse grupo de Campina Grande tem a possibilidade. E uma outra é aquela, na verdade, era quase uma delicatessen, um supermercado boutique, perto da minha casa, na Rui Carneiro ali. Sim. Antes da ponte, um supermercado muito de esquina. bom. E eu penso que também vai se conseguir aí, não a recuperação, mas a venda, porque a lei de falências permite isso. Foi um grande avanço, porque com a nova lei de falência, você verificou que o objetivo do legislador deixou de ser a quebra da empresa, mas a continuidade da empresa, a preservação da atividade econômica, a preservação dos empregos, principalmente. Sim. Então, você pode, e ao meu ver, deve, durante uma recuperação judicial ou de uma falência, se houver possibilidade, atendido os requisitos legais, transmitir o patrimônio dessa empresa, se preservar do interesse dos credores e com a anuência destes. Só para finalizar essa parte, quanto a planos de saúde, como é que o cidadão, o trabalhador que consegue, né, custear, pagar aquele plano com dificuldade, de vez por outra se assusta ali com os reajustes, inclusive por faixa etária, como é que ele pode entender essa equação de uma operadora, uma empresa dessa, pedir uma recuperação judicial por dificuldade financeira? É porque a realidade é diferente do que a gente pensa. Por exemplo, no tocante a essa empresa que está em recuperação judicial, não está havendo solução de continuidade nos atendimentos. Sim. Eu tenho autorizado pagamento de Unimedes do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Gramado, porque os paraibanos gostam muito, e às vezes adoecem lá, claro, e precisam ser atendidos. Eles são atendidos lá. E o sistema Unimed é integrativo. Sim. O médico atende lá, é paciente da Unimed João Pessoa, recebe pela Unimed Gramado, a Unimed Gramado entra com um pedido na recuperação da Unimed Nordeste e após o processamento eu autorizo os pagamentos. Mas de fato, e isso é um conhecimento que eu tenho extra alto, porque não é de recuperação do judicial nem nada. O conhecimento que eu tenho é que a dificuldade é grande, porque, inclusive, existem sistemas de cortes para os médicos, para as clínicas. Aqueles médicos, aquelas clínicas que atendem, clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamentos diversos, eles chegam ao final do mês, faturam tanto, e é glosado. O termo certo que me foi informado é glosa. Existe uma glosa. Eles definem um percentual de glosa e é glosado 30%, 40% da receita dos médicos. Com base em quê? Porque é uma cooperativa. E o faturamento não dá para pagar a todo mundo. Aí, não, o nosso faturamento só foi 70% da despesa. Então só vamos pagar 70% aos médicos. Aí glosa. O arrecadado, muito embora a reclamação seja geral dos usuários, claro, que é caro, o dinheiro que se arrecada não dá para pagar a todo mundo. É deficitário o sistema. Eu não sei
porque Sim. não tive acesso, nem sou contador, Claro. nem lido com isso. Em que pese também queixa de usuários de, apesar de alguns exames constarem no rol daqueles autorizados pela ANS, só conseguirem efetivar essa autorização judicialmente. Isso é um problema muito grande que realmente é difícil de falar sobre isso, porque é uma matéria de primeira e de segunda instância. Sim. Muito debatido e difícil. Muito bem. Nessa outra parte da entrevista, nessa terceira e última parte, eu vou conversar agora não com o juiz corregedor permanente, não com o juiz da vara de feitos especiais, mas com o magistrado experiente, de uma carreira aí longa, Romero Carneiro Feitosa, sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ontem, o maior do país, que promoveu uma juíza negra, a desembargadora, pelo critério de merecimento, mas atendendo, cumprindo uma recente norma do Conselho Nacional de Justiça quanto a regras. Me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu não me sinto preterido em nada, porque há muito tempo eu já decidi que eu não vou entrar em cota nenhuma, a não ser a cota dos mais velhos. Eu serei promovido por antiguidade, né? E penso eu que tem que se atender de alguma forma. Sim. Uma evolução, uma modificação de sociedade, né? Essas normas... Sociedades, costumes, né? Relações. Nós usamos para promoção nos tribunais, sim, regras de 100 anos ou mais. E hoje nós estamos numa época onde existem transexuais, homossexuais, né? As mulheres, né? A quantidade de promotoras, o Ministério Público, a quantidade de promotoras, a quantidade de procuradoras de justiça, a quantidade de juízas, sim, de muito valor, sim, juízes que têm mestrado, que ocupam cargos diretivos. Então, eu acho que há de se estudar essa questão para realmente se pensar uma forma de modificar, sem se prejudicar também aqueles que estão há 40 anos na magistratura. Nós vamos ter que elastecer, sentar na mesa e trabalhar. Mas esse reflexo aí ele será inevitável porque a alternância de lista, né, que existe entre homens por critério e merecimento, a partir de agora, aliás, desde o final do ano passado, terá que ter uma lista com mulheres. Então, essa escolha ela se dará de forma alternada entre duas listas por enquanto. Pode ser que mais à frente surja outra. Inclusive, no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, resistência por parte de alguns magistrados. A magistratura não é uníssona, nem todos pensam como eu. Nem todos pensam como eu. Meu avô era juiz no estado de São Paulo. E ele foi toda a vida juiz. E por antiguidade, ele foi promovido ao cargo de desembargador e no dia seguinte aposentou, né? Então, é uma questão muito, muito interessante a se estudar, porque o mundo e as pessoas pensam de modo diverso, né? Então, e se houver uma ação da AMB contra o CNJ por essa resolução que determinou dessa forma? Como o Supremo Tribunal Federal decidir? A própria AMB, hoje presidida por uma mulher,
que não se incorporou, que não apoiou essa iniciativa agora. Salvo engano, apenas a Ana Matra foi quem apoiou, mas esse movimento surgiu de grupos de mulheres magistradas. Eu acho que essa questão não está resolvida definitivamente. Ainda precisa se conversar muito, se estudar muito, se avaliar muito. E quando eu chego numa roda de juízes e juízas, sim, eu sempre coloco pimenta na conversa. Eu digo, e os trans? Sim. Os demais gêneros que estão sendo agora e os gays reconhecidos. E as lésbicas, eles têm direito a cota ou não? Aí é você soltar, arriscar um fósforo num barril de pólvora. Exato. Muito embora... Claro, né? Só para concluir esse assunto, essa cota, como queira, ela deve alcançar 40% a 60% da composição da corte. É a pretensão. É a pretensão. Muito bem. Chegando já ao final da nossa entrevista, mas eu não poderia aqui deixar de suscitar outros temas aos quais o amigo se dispõe sempre a conversar com essa franqueza, essa sinceridade, essa eloquência, esse conhecimento de causa, né? Sei que não é da sua seara, da vara que está à frente, é mais de família, mas nessa nova realidade que foi discutida aqui, nós vemos hoje uma busca por cartórios extrajudiciais e também pela justiça para reconhecimento de algumas relações, de alguns atos, a exemplo de registro de nascimento através de inseminação artificial por pais do mesmo gênero. E alguns deles chegam a procurar diretamente o cartório. Como é que essa prova, essa legitimidade da inseminação se dá, ela é reconhecida legalmente? Ao meu ver, de maneira nenhuma, nenhum cartório do registro civil pode, sem determinação judicial, registrar uma paternidade entre duas pessoas do mesmo sexo. Dupla maternidade ou dupla paternidade? Tem que ser determinação judicial. E isso é um processo de competência de vara de família que eu penso não seja tão difícil, claro, tão demorado, né? Agora, é uma matéria que eu desconheço. Sim. Eu posso estar errado. Claro. Posso estar errado. Mas penso eu, se houvesse uma dúvida de algum registrador civil, se era para registrar ou não, sim, que o procedimento, nesses casos, é suscitação de dúvida, eu não poderia responder de chofre. Eu dizer, não, eu vou estudar e lhe dou a resposta. A exemplo de um registro de uma pessoa interessada que conste lá como não binária, nem masculino, nem feminino. Exatamente. E houve uma coincidência nessa sua pergunta. E você, agora há pouco, eu fui falar isso, aí você disse, eu sei qual é o caso, eu já estou sabendo. Né? Eu estava num cartório ontem e a sua titular me perguntou isso. Eu digo, sim, suscita dúvida. Ela disse, por que, doutor Romero? Eu digo que eu não sei. Mas tenho a impressão que essa inclusão só se faz mediante decisão judicial. Em que pese já ter um posicionamento do CNJ. Mas o CNJ diz da possibilidade, porque sim, o Supremo disse que poderia, alargou muito, né, a mudança de sexo. Né? Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo se faz há muito tempo. Eu hoje conhece bem essa realidade, né? Com toda certeza, eu afirmo que já fiz aqui em João Pessoa mais de 1000 casamentos entre pessoas do mesmo sexo e mais mulheres com mulheres do que homens com homens. É um dado muito interessante. Sim. É muito interessante isso. Chama-se união socioafetiva? Não, casamento. Casamento. Casamento mesmo. Eu fazendo o casamento e vendo sim, o casal de mulheres e o casal de homens se casando. Tá entendendo? É o casamento
onde eles dizem sim, sim. Né? Agora, a união socioafetiva eu não tenho conhecimento, porque Claro. não é na minha vara, não. Eu sou juiz de casamento. Sim, claro. Né? Pode ser feito no casamento, ou pode no cartório de notas, levada ao registro civil, ou pode ser feita na vara de família. Não é na vara do registro público. E aí você me falou de casamento, e eu vou acrescentar a sua pauta, que eu tenho a impressão que você não colocou na pauta. Esse número tem aumentado ou diminuído? Não, eu vou falar sobre o prazer, a alegria, a honra, a satisfação, mas verdadeiramente a alegria que eu tenho de celebrar os casamentos civis de uma pessoa. Como eu gosto de fazer casamento. De onde vem tudo isso, se os atos eles são repetidos apenas com pessoas diferentes? Nós temos hoje 9 serviços de registro de pessoas naturais de casamentos e todos eles têm competência para fazer casamento. Sim. E eu faço as cerimônias separadas. Ah. Mas nenhuma cerimônia é igual à outra. A leitura que eu faço do soneto de fidelidade do poetinha Vinícius de Moraes e carta de São Paulo aos Coríntios, de São Paulo, e que se repetem em qualquer cerimônia, ou um ou outro. No mais, são depoimentos diferenciados que eu faço do coração. Né? Eu realmente acredito no casamento. Eu acho que o casamento é a forma mais doce, mais maravilhosa da gente alcançar o destino que o Criador nos apontou quando aqui nos colocou, que é a felicidade. A gente veio aqui para ser feliz. E eu acredito que o melhor, o mais verdadeiro, o mais doce meio para alcançar esse destino é se casando com quem a gente ama. E eu sou casado com quem eu não amo, com quem eu adoro. E que esse instrumento, que esse ato tão antigo, né, ele vem sendo assim meio que volatilizado, meio que fragilizado. Nós dificilmente nós vemos hoje casais com décadas aí de união. Vemos hoje muitos jovens se unindo e separando, né? Na verdade, não diminuiu o número de casamento, não. Continua havendo um número muito grande. Eu já fiz mais de 280 mil casamentos. Qual é a média por semana? Vai de 99 a 200 casamentos por semana. Toda semana. Sim. Eu tenho, né, esse número de casamentos toda semana. Né? E as pessoas fazem com entusiasmo, gostam de fazer casamento. Né? Gostam de fazer? Não, gostam de se casar. Né? Eu digo sempre nos casamentos que foi o momento mais feliz da minha vida, como eu acredito ser o momento mais feliz da vida delas. E por isso mesmo, a quinta-feira, que é o dia que eu faço casamento, que é hoje é o dia mais feliz da minha vida. Da minha vida não, da minha semana. Toda semana, na quinta-feira, eu faço os casamentos de João Pessoa. E agora, com um acréscimo, eu fiz essa entrevista maravilhosa com você, Cândido. Poderia só complementar, esclarecendo aí de forma didática, até orientativa para quem está nos acompanhando e interessado em casar, sobre como proceder? De forma genérica, a orientação é procurar um cartório do Registro Civil, antigo cartório do Registro Civil, hoje é Serviço de Registro de Pessoas Naturais e Casamento. Sim. Mas de forma específica, levar comprovante de domicílio, sim, registro de nascimento ou de casamento com averbação do divórcio, com uma atualização, se houver um transcurso de 6 meses da última atualização. E eu explico por que isso. O CNJ verificou que havia muita gente que estava casando 2 vezes. Casava
divorciava, não averbava e depois de 3, 4 anos casava de novo. Aí depois um dia ver, queria divorciar no segundo casamento. Sim. Ah, eu não casei não, porque eu não averbei O divórcio do primeiro casamento, então o segundo casamento é nulo, em prejuízo da mulher prejudicada, entendi. da vítima, né? Claro. Dr. Romero Carneiro Feitosa, muito agradecido por ter atendido ao convite, por sua participação e por esse volume aí de informações tão valiosas, úteis, né, para a sociedade, para a população que foram dadas aqui. Eu deixo os microfones aí para as suas considerações finais. Como sempre digo ao final de todas as entrevistas que eu participo, eu é que agradeço a oportunidade que você me deu de colaborar com a solução das questões e com os problemas das pessoas em geral. Muito obrigado a você.